Em um tempo de sombras e incertezas, onde as tribos de Israel viviam sob constante ameaça e opressão, surge uma figura inesperada com a força de uma leoa e a sabedoria de um ancião. Débora, a profetisa, sentava-se sob a palmeira que levava seu nome, convocando todos que necessitavam de direção e justiça. Era uma época muito antes dos reis, quando a liderança não vinha do poder, mas sim do chamado divino que ecoava nos corações daqueles que ouviam a voz de Deus. Imagine um cenário onde o medo se espalha como o vento nas planícies. Os inimigos se aproximam e o desespero sussurra nos ouvidos dos guerreiros. Vocês não têm um rei para liderá-los. Mas em meio à dúvida e ao caos, Débora se levanta como uma estrela brilhante na escuridão, sua presença inspirando coragem aos que estavam perdidos. Em sua voz ressoavam as palavras do Senhor, lembrando a todos que a verdadeira liderança vem do alto, como está escrito em Juízes capítulo 4, versículo 4. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora não era uma guerreira que empunhava a espada, mas seu poder estava na fé inabalável e na capacidade de ouvir a Deus, guiando os guerreiros com a certeza de que a vitória chegaria. Sua história é um convite para explorarmos o que significa confiar no propósito divino, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa de tensão, dilema e, acima de tudo, esperança, enquanto desvendamos como Débora se tornou a voz que guiou guerreiros em uma era de trevas. No coração do deserto, onde a areia cintilava como brasa sob o sol implacável, Israel se debatia nas garras de um período sômbrio. A opressão pesava sobre eles como uma noite sem estrelas, e a esperança parecia escassa como água em tempos de seca. Contudo, na vastidão da desolação, erguia-se Débora, uma mulher singular cuja presença era como a brisa fresca que precede a tempestade. Sob a sombra acolhedora da palmeira, Débora era mais que uma juíza. Ela era uma profetisa cujas palavras ressoavam com a força de trovões em céus distantes. Quando os filhos de Israel se aproximavam, suas vozes embargadas pela angústia e desespero, ela os recebia com um olhar que penetrava a alma, como se pudesse ver além do véu que separa o presente do futuro. Era ali que, como em Isaías, capítulo 40, versículo 31, os fracos encontravam nova força e coragem. Débora tinha o dom de transformar o caos em ordem. Suas decisões eram firmes e justas, como pilares que sustentavam a fé de um povo à beira do colapso. As histórias dos que a procuravam se entrelaçavam como fios de um tapete rico em história e sofrimento, e ela, com uma paciência infinita, tecia um novo destino para cada um. Enquanto falava, suas palavras carregavam o peso de Salmos capítulo 23, versículo 4, proporcionando conforto na sombra do vale sombrio. A sabedoria de Débora não era apenas uma bênção, era uma arma poderosa contra os inimigos que se aproximavam. Em sua presença, os conselheiros e líderes sentiam-se revigorados, como guerreiros que, após uma noite de sonhos perturbadores, despertam com a promessa de um novo amanhecer. Ela, por sua vez, via em cada um deles não apenas o desespero, mas a centelha de resistência necessária para transformar escravidão em liberdade. Ainda assim, mesmo com tanta responsabilidade em suas mãos, Débora sabia que a verdadeira batalha não seria travada apenas com espadas e lanças. Algo mais profundo estava para acontecer, algo que exigiria não apenas coragem, mas uma fé inabalável. E assim, enquanto a noite descia sobre o deserto, Débora, sentada sob a palmeira, olhou para o horizonte, onde as estrelas começavam a brilhar, e perguntou-se qual seria o próximo passo que o destino reservava. Débora, envolta em sua túnica que ondulava ao vento como um estandarte de esperança, viu o anseio quase palpável nos olhos do povo. Cada olhar era uma prece silenciosa, buscando na profetisa uma chama de coragem para iluminar a sombra espessa da opressão que pesava sobre eles. Em seu íntimo havia uma convicção inabalável, como um rio que corre sem hesitar por entre rochedos, alimentado por uma fonte que nunca se esgota, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25, pensava Débora, como um mantra que renovava sua força.
Ao convocar Baraque, um líder cujo coração oscilava entre a ousadia e a dúvida, Débora não apenas chamava um guerreiro para a batalha, mas desafiava a própria hesitação que nele residia. Baraque, com um semblante marcado pelas cicatrizes das batalhas passadas e pela incerteza do futuro, refletia a alma de um homem em conflito. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Salmos capítulo 42, versículo 11. Ele se perguntava, enquanto ponderava o peso da responsabilidade que repousava sobre seus ombros. A resposta de Baraque, hesitante e desconfiada: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei, ecoava como uma sombra de dúvida que se projetava longa no crepúsculo de uma fé adormecida. Débora, no entanto, era uma rocha firme em meio ao mar revolto das incertezas de Baraque. Sua promessa de que a vitória viria pelas mãos de uma mulher era um sussurro do destino. Uma premonição que cortava o ar como uma lâmina afiada, deixando no rastro murmúrios e olhares questionadores. Mas mesmo entre os murmúrios, a fé de Débora era um farol radiante que guiava aqueles que estavam à beira do desespero. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmos capítulo 73, versículo 26. Ela murmurava, enquanto sua presença inspirava aqueles que estavam ao seu redor a erguerem suas cabeças e acreditarem novamente. E assim, como uma tempestade prestes a se desencadear, Débora e Baraque preparavam-se para marchar em direção ao campo de batalha, onde os destinos de muitos se entrelaçariam com fios de coragem e sacrifício. O horizonte prometia algo grandioso, mas também incerto. E nas entrelinhas desse destino, a história aguardava para revelar o desfecho que só o tempo poderia desfiar. Enquanto os raios dourados do sol matutino iluminavam o horizonte, o exército de Israel, com seus corações ainda palpitando pelo eco das palavras de Débora, avançava como uma maré inexorável. Acima deles, o Monte Tabor se erguia como um antigo guardião, testemunha silenciosa de tantas histórias entrelaçadas pelo tempo. O vento sussurrava entre as folhas como se recitasse um salmo esquecido, e os pássaros, despertos, entoavam um cântico que reverberava a esperança renascida. Débora, de pé ao lado de Baraque, não era apenas uma líder entre os homens. Ela era uma âncora espiritual. Um farol que varria a escuridão com a luz da fé. Sua voz, robusta e clara, cortava a tensão no ar como uma lâmina afiada. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum capítulo 1, versículo 7. Essas palavras, pronunciadas no frescor da manhã, eram como sementes ocultas, enterrando-se fundo na alma dos guerreiros, prometendo florescer em coragem quando o medo tentasse sufocar seus corações. À medida que a batalha se desenrolava no vale abaixo, o conflito não era somente de espadas e lanças, mas também de espírito e propósito. Cada golpe, cada movimento era uma dança sagrada entre a vida e a morte, entre a dúvida e a certeza. E sobre o campo de batalha, o céu parecia respirar, expandindo-se em cores de fogo e aço, refletindo a intensidade da luta. Císera, outrora confiante em suas carruagens de ferro, sentiu o solo se abrir sob seus pés, como se o próprio destino o estivesse engolindo. Em seu coração, algo mudou. O orgulho que antes o sustentava se desintegrou, substituído por uma compreensão súbita e aterradora de sua vulnerabilidade. Enquanto corria, cada passo ecoava o lamento de Jó. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Era uma ironia cruel que sua queda servisse para lembrar a promessa de redenção. No rastro da retirada de Císera, a terra, banhada de luz e sombras, guardava segredos do que estava por vir. Os israelitas, vitoriosos, olhavam para o horizonte com olhos que já não viam apenas a terra prometida, mas também a promessa de um futuro moldado pela fé inabalável de Débora. No entanto, em meio à celebração, uma sensação inquietante pairava no ar, uma premonição de que esta história estava longe de seu clímax. Débora, com o olhar fixo no caminho que Císera tomara, sentia a tensão palpável do destino que se desenrolava. O dia tinha sido ganho, mas o desfecho da saga ainda estava envolto nas brumas do futuro.
E assim, no silêncio que se seguiu à batalha, a pergunta permanecia: quais desafios aguardariam além do horizonte recém-desenhado? Na quietude da tenda, o silêncio era interrompido apenas pelo suave farfalhar do vento, como se a própria natureza hesitasse em testemunhar o desenrolar dos eventos. Císera, o poderoso comandante, agora já sob a proteção de um teto que não lhe pertencia, entregue ao descanso que seu corpo exaurido tanto exigia. E na penumbra, Jael observava uma figura que parecia ter sido esculpida pelo destino para aquele momento singular. O leite que oferecera a Císera em vez da água pedida era mais do que um simples gesto de hospitalidade. Era uma metáfora de tranquilidade, uma promessa de paz que ocultava a tempestade por vir. Como em Provérbios capítulo 3, versículo 5, onde a confiança é colocada à prova, Císera escolhera confiar na pessoa errada. Cada gole que tomava o embalava mais fundo em um sono que não era apenas de descanso, mas um presságio da sua própria queda. Enquanto ele repousava, Jael sentiu o peso de sua escolha. Havia algo de bíblico naquele instante, como se o mundo houvesse parado para testemunhar sua coragem. Lembrou-se das palavras de Débora, profetisa, que, como o canto de um pássaro ao amanhecer, ressoavam em sua mente. A voz de Débora era uma melodia antiga, uma canção de liberdade e justiça, uma força que transcendeu medo e dúvida, inspirando-a a agir. Como em Salmos, capítulo 144, versículo 1, ela estava pronta para lutar não com espadas ou exércitos, mas com a força do propósito e da convicção. O silêncio dentro da tenda era denso, quase palpável, e Jael movia-se como uma sombra, cada passo cuidadoso, cada movimento calculado. A estaca em sua mão tornou-se um símbolo de justiça divina, um instrumento de transformação que carregava não apenas o peso do metal, mas também o de um povo que almejava liberdade. E quando ela finalmente agiu, foi com uma determinação silenciosa, uma força que não era apenas física, mas espiritual. O ato foi rápido, certeiro, e o silêncio que se seguiu parecia um eco do universo, uma validação de sua ação. Lá fora, a terra se preparava para uma nova aurora. Os primeiros raios do sol ainda hesitavam em romper o horizonte, como se aguardassem a conclusão de um evento que mudaria o curso da história. Jael, com o coração ainda pulsando com a adrenalina da coragem, sabia que a profecia havia se cumprido, mas também que algo maior estava por vir. O vento, agora mais forte, sussurrava promessas de mudança e no ar pairava uma sensação de expectativa, como se a terra finalmente estivesse pronta para renascer. E assim, com um misto de paz e incerteza, Jael aguardava o que o novo dia traria. A alvorada, tingida por tons dourados e carmesins, despontava no horizonte, como se o próprio céu celebrasse a libertação de um povo. As sombras que há tanto tempo envolviam Israel começavam a dissipar-se, vaporosas como neblina ao toque dos primeiros raios de sol. O murmúrio das vozes, antes abafadas pelo medo e pela opressão, agora se elevava em uníssono, criando um coro harmonioso que ressoava por vales e colinas. Débora caminhava entre o povo, seu manto esvoaçando suavemente ao vento, cada passo marcado por uma determinação tranquila. Ela não era apenas uma líder, mas um farol de esperança, cuja luz havia guiado Israel através das trevas. Em seu coração, a lembrança da batalha se misturava com a gratidão pela vitória. Uma lembrança que ecoava a sabedoria de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ao seu lado, Baraque se mantinha firme, seu olhar fixo no futuro que juntos estavam moldando. Havia uma cumplicidade silenciosa entre eles, uma compreensão mútua dos sacrifícios e desafios enfrentados. A luta pela liberdade havia sido árdua, mas a fé inabalável o sustentara, tal qual a fé de Abraão, que não hesitou em crer na promessa divina, como narrado em Gênesis capítulo 15, versículo 6. O cântico de vitória fluía como um rio caudaloso, vigoroso e incessante, trazendo consigo a lembrança dos que haviam caído e a esperança dos que iriam se erguer. Canta ao Senhor, porque grandemente triunfou, entoavam, suas vozes entrelaçadas com a brisa, um salmo de redenção e um testemunho poderoso como o de Jó, que em meio à sua dor declarou:
Eu sei que o meu Redentor vive. Jó, capítulo 19, versículo 25. Cada nota do hino era uma prece, uma ponte entre o presente e o futuro. Uma promessa de que a fé e a coragem sempre prevaleceriam sobre a escuridão. E assim, enquanto o sol ascendia e lançava seu manto dourado sobre a terra prometida, Débora olhou ao longe, seus olhos perscrutando o horizonte em busca de sinais de um novo desafio, consciente de que a paz conquistada era apenas um prelúdio para o que ainda estava por vir. E nas palavras não ditas que pairavam entre ela e Baraque, havia um entendimento mútuo, uma aceitação de que a jornada estava longe de terminar. Nos anos de paz, sob a liderança de Débora, o sol parecia nascer com um brilho mais brando, como se o próprio céu estivesse em harmonia com a terra. As colinas verdejantes de Israel estavam salpicadas de flores que, à distância, pareciam ondas em um mar de esperança. As crianças corriam livres pelos campos, enquanto os anciãos contavam histórias de tempos de guerra e do milagre, que foi a liderança de Débora. Mas em meio a esses anos serenos, a sombra do passado ainda murmurava entre os ventos que sopravam pelas montanhas. Débora, em suas vigílias noturnas, recordava-se das vozes dos que caíram para que a paz pudesse florescer, e frequentemente visitava o carvalho onde costumava julgar, um lugar sagrado, iluminado pela luz prateada da lua, onde os sonhos e as dores do mundo vinham até ela. Era nesses momentos solitários que Débora sentia o peso de sua missão, como se carregasse nos ombros o destino de todo um povo. O murmúrio das folhas parecia sussurrar uma verdade antiga, ecoando as palavras de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Assim como Jó, Débora encontrava na fé e na retidão a força para se afastar das tentações que a glória e o poder poderiam trazer. Embora o povo celebrasse os anos de paz, Débora sabia que a verdadeira batalha se travava em seu coração entre as memórias dolorosas da guerra e a promessa de um futuro melhor. Seus olhos, espelhos de sabedoria acumulada, refletiam o azul profundo do céu, onde as estrelas cintilavam como as promessas não cumpridas, esperando seu momento de brilhar. Certa noite, enquanto contemplava o silêncio estrelado, Débora ouviu um chamado, não de voz humana, mas de algo mais profundo, uma ressonância que vibrava em sua alma, prometendo-lhe desafios que ainda estavam por vir. Ela compreendeu que a paz que havia conquistado era apenas um prelúdio, um repouso antes da próxima tempestade que se avizinhava no horizonte, como nuvens carregadas de destino. E assim, sob o manto da noite, Débora preparou-se para enfrentar o desconhecido, sabendo que a verdadeira batalha não estava no campo, mas dentro de cada coração que ansiava por redenção. E o destino, sempre caprichoso, sussurrava promessas de mudanças que dançavam no vento, anunciando a chegada de um novo amanhecer, onde cada escolha, cada sacrifício, desenharia o mapa de um futuro ainda a ser revelado. Na antiga terra de Canaã, onde os ventos sopravam com os murmúrios do deserto e os montes ecoavam as vozes dos profetas, vivia uma mulher de extraordinária sabedoria e fé, cujo nome era Débora. Sob a sombra das palmeiras, ela julgava Israel, trazendo não apenas justiça, mas esperança ao seu povo. Em tempos de opressão, quando os corações dos israelitas estavam pesados sob o jugo de Jabim, rei de Canaã, Débora se levantou como a voz de Deus no deserto, clamando por fé e ação. Baraque, o corajoso guerreiro que Débora chamara para libertar Israel, tremia diante dos exércitos de Sísera. Mas ao ouvir a profecia de Débora, sua confiança foi renovada. Não te deu o Senhor a ordem. Juízes capítulo 4, versículo 14. Com essa certeza, Baraque reuniu seus homens para a batalha, levando consigo a força de um povo redimido pela fé. Na planície de Megido, as tropas de Israel enfrentaram as carruagens de ferro de Sísera. O céu se abriu e uma torrente de chuva transformou o campo de batalha em lama, imobilizando o inimigo. Este ato divino lembrou o povo de que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo capítulo 14, versículo 14. A vitória foi dada não pela força humana, mas pela intervenção celestial, assim como nos dias de outrora. Sísera, buscando desesperadamente escapar,
encontrou refúgio na tenda de Jael, esposa de Eber. Ali, confiante, ele encontrou seu fim, não pela espada de Baraque, mas pela determinação e coragem de uma mulher comum, cumprindo o desígnio divino. O Senhor é meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. 2 Samuel capítulo 22, versículo 2. Pois até os humildes são exaltados para cumprir seus propósitos. A terra teve paz por 40 anos após a vitória, e Débora cantou um cântico de louvor, lembrando a todos que a redenção vem de Deus e que Ele nunca abandona o povo. A transformação de Israel começou com uma simples chamada à fé e culminou num novo dia de esperança e restauração. Com a história de Débora, aprendemos que, quando nos entregamos nas mãos de Deus, mesmo em tempos de provação, Ele nos guia à vitória e nos ensina que, através da fé, podemos superar qualquer desafio. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías capítulo 48, versículo 17. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que a paz e a graça estejam sempre com você. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.